Olá, bom dia galerinha do sexto ano do Colégio IESE. Hoje é dia 2 de julho, mais uma virada de mês e mais um começo de um novo mês, tá? Para a gente poder continuar os estudos nessas aulas online. Bom, então não perde o foco, tá? Abre aí o seu livro de geografia, caderno 2, tá? Cuidado para não confundir com o livro que a gente já concluiu. Tá? O livro 2 de Geografia na página 367, tá? Para a gente poder continuar a leitura e explicação do assunto, tá? Que a gente começou na semana passada. Tá? Enquanto você está abrindo o seu livro aí na página 367, eu vou dizer uma coisa. A gente começou falando sobre o surgimento do universo e a formação do planeta Terra. Tá? Que isso, o que a gente sabe hoje, vem da teoria científica do Big Bang, tá? Que é a mais aceita na comunidade científica até hoje. Né? E aí foi mais o que? O começo, né? Para você ficar por dentro desse assunto, né? Sobre o nosso planeta, de onde ele veio aproximadamente. Né? E agora a gente vai começar a entender do que ele é feito, ou seja, do que o nosso planeta azul, também chamado de planeta Terra, é formado. Tá bom? Então, agora que você está na página 367, tá? Junto comigo, vamos aqui começar a leitura dessa segunda parte do texto, onde tem escrito camadas da Terra. Tá? E aí já é uma pista que indica do que o nosso planeta é formado. Ele é feito por camadas, tá? E cada camada que faz parte do nosso planeta, ela tem um nome diferente e tem características diferentes, tá bom? Para você não ficar aí confuso, né, já achando que o assunto é complicado e tem muita coisa para saber, não é não. Vamos começar a leitura do texto junto comigo para você poder compreender. Olha só, camadas da Terra. O resfriamento do planeta ocasionou a formação de uma crosta mais sólida na Terra. Mas, afinal, existem outras divisões na estrutura interna do nosso planeta? É uma pergunta. Tá? Tá dizendo que, como a gente falou, de onde é que veio o planeta? Tá? De toda uma massa de poeira e gases, né, que se petrificou com o passar dos milhares de anos no espaço e aí formou essa bola, essa esfera feita por rochas e minerais, chamada Terra. Tá bom? E aí, com o passar do tempo, né, dos milhares de anos, a Terra foi passando por várias mudanças climáticas. Né? De um lado, tinha um período onde tinha um superaquecimento da crosta terrestre e, por outro lado, tinha um superresfriamento. Tá? Ou seja, o planeta às vezes estava muito, muito quente e às vezes o clima estava muito, muito frio. Tá? Todo o planeta coberto por gelo. Tá? Então, com essas mudanças, né, o nosso planeta ele foram surgindo o quê? Estruturas dentro dele, tá? Temos aqui o nosso planeta Terra, tá bom? E a gente tem que entender, né, essas camadas, elas formam essa esfera, tá? O que é que tem dentro do planeta Terra? Essa é a questão que vamos começar a entender a partir dessa videoaula, tá bom? Né? Dentro dele tem várias camadas e vamos entender o que é cada camada dessa e do que ela é feita, tá bom? Então, vamos para a primeira camada do nosso planeta, tá? Que a gente chama de núcleo, tá? Núcleo. Ele é composto principalmente de ferro e níquel a altíssimas temperaturas e pressão. O núcleo está localizado no centro do planeta. Ele é dividido em núcleo externo e interno. O núcleo externo ele é líquido e começa a partir de uma profundidade de aproximadamente
2.890 km até 5.150 km, com temperaturas em torno de 3.500 graus. Já o núcleo interno ele é sólido e se estende de 5.150 km a 6.370 km até o centro da Terra, com temperaturas próximas a 5.000 graus, bem próximas à da superfície do Sol, que é de 6.000 graus. O núcleo, pessoal, está dentro do planeta Terra, né? Chama de núcleo porque ele está centralizado na parte interna do planeta. Tá? É como se fosse uma grande bola de fogo, né? Que é dividida entre interna e externa. Tá? E aí fala aqui no texto sobre a profundidade. Como é que da superfície terrestre onde estamos, tá? Aqui no Brasil, poderíamos chegar até o núcleo da Terra? Numa profundidade, entrando na crosta terrestre, numa profundidade que vai ultrapassar mais de 3.000 quilômetros de profundidade, para a gente poder atingir, tá, o núcleo da Terra. O núcleo da Terra, como ele é uma bola de fogo, uma esfera muito quente, as temperaturas são muito altas. Está dizendo aqui que a parte interna, tá? A parte externa tem 3.500 graus. Tá? E quando a gente vai penetrando cada vez mais o núcleo, para poder analisar e estudar, vemos que a temperatura chega a próxima de 5.000 graus de temperatura. Só para ter uma ideia, o micro-ondas, quando a gente vai colocar um macarrão instantâneo para esquentar, ou uma pizza de forno, a gente coloca mais ou menos, né, em quê? No máximo 15 graus. Tá? E se a gente estiver perto do micro-ondas, já vai estar muito quente. Imagina 6.000 ou 5.000 graus de temperatura. Então isso, como coloca aqui o texto do livro, chega próximo de ser a temperatura da superfície do Sol, tá? Que é de 6.000 graus. Tá? Não está dizendo que o núcleo da Terra ele tem a mesma temperatura da superfície do Sol, mas tem uma temperatura aproximada, com um clima muito quente. Tá? E é só a superfície do Sol, hein? Porque se a gente for penetrar cada vez mais, né, através do Sol, a temperatura vai cada vez mais aquecendo, tá bom? Podendo chegar até 50.000 graus de temperatura, tá? Isso é o que é estudado, né, o que tem de teses científicas sobre a temperatura dessa estrela, tá bom? E aí, pessoal, essa é a primeira camada da Terra, se chama de núcleo, que é essa esfera de fogo que está localizada no centro da Terra, tá bom? E aí vamos conhecer agora a segunda camada que faz parte do nosso planeta Terra, que a gente chama de manto, beleza? Vamos acompanhar comigo aqui a leitura do texto. Olha só, é a camada intermediária situada entre o núcleo e a crosta, composta de rochas em estado pastoso, conhecidas como magma. Tem aproximadamente 2.850 km de espessura e compõe a maior parte da Terra sólida. Divide-se em manto superior, próximo à costa, com temperaturas relativamente baixas, tá? Não é quente, em torno de 100 graus. E manto inferior, com em sua grande parte com temperaturas por volta de 2.200 graus. Então a temperatura ela já sobe, né? Ela fica mais quente. Então a segunda camada, né, que está dentro da Terra e que faz parte do nosso planeta, que forma o nosso planeta, a gente chama de manto, tá bom? E que é o quê? É uma região intermediária que fica entre o núcleo, que está no centro, e que fica entre a crosta terrestre, já mais perto da superfície onde estamos, tá? Então a gente chama de manto, tá? Vamos conhecer então a próxima camada da Terra, tá? Na próxima página do livro, beleza? Coloquem aí junto comigo na página 368, pessoal, para a gente continuar a explicação do assunto. Página 368, tá bom? É essa parte aqui, página 368 do seu livro de Geografia. E lá em cima, olha só, chegamos na terceira e última camada,
da Terra, que a gente chama de crosta terrestre, ou crosta. Tá? Vamos lá. Crosta é formada por rochas em estado sólido e compõe a camada mais externa da Terra. Sua espessura varia de acordo com a localização. Na crosta oceânica, abaixo dos oceanos, é de aproximadamente 7 km. Na crosta continental, onde estão os continentes, cerca de 40 km. Beleza? E aqui logo abaixo, observem comigo, tem uma imagem, um desenho que retrata, né, que ilustra as camadas da Terra, tá bom? A gente tem aqui no centro, né, do nosso planeta, onde eu estou aqui colocando o meu dedo, o núcleo da Terra. A gente vai se distanciando, ainda dentro do nosso planeta, no interior do planeta Terra, temos a segunda camada, tá? Que a gente chama de manto, que é dividida entre manto inferior e superior. E quando a gente chega aqui mais já próxima da superfície, temos a crosta terrestre. Tá? Então, se alguém te perguntar o que tem abaixo da superfície da Terra onde estamos pisando, ou o que está logo abaixo do fundo do oceano, você vai dizer que há uma camada da Terra chamada de crosta terrestre. Tá bom? Então, abaixo dos oceanos, se a gente estiver no oceano, mergulhar, chegar num piso lá embaixo mesmo, tá? Mesmo que seja um oceano muito profundo, se a gente cavar ainda, chegamos na crosta terrestre. Abaixo do oceano, na parte subterrânea, a crosta ela chega a ter o quê? 7 km de distância ou espessura. Se a gente estiver aqui na Terra, onde eu estou agora, por exemplo, e cavar um buraco, cavar, abaixo do solo e do subsolo, eu chego na crosta terrestre, tá? Onde temos aí, abaixo do continente, tá? Uma espessura e uma distância de 40 km. Tá bom? Então, essas são as camadas da Terra. A gente tem, primeiro, o núcleo, que fica localizado no centro, no interior do nosso planeta. Na região intermediária, temos o manto, que é dividido entre inferior e superior. E na parte já próxima da superfície, temos a crosta terrestre, tá? Que está localizada próximo da superfície. Tá bom? Então, essas são as 3 camadas que formam o nosso planeta. Tá? Então, sabemos que todo o nosso planeta azul ele é formado por rochas e vários tipos de minerais diferentes. Por isso que ele é sólido. Mas ele é sólido porque ele tem camadas sólidas que formam ele. Né? O nosso planeta Terra ele é dividido, né, e formado entre o núcleo, o manto e a crosta terrestre. Tá bom? E toda essa estrutura sólida, feita por rochas e minerais, ela foi se formando e foi se modificando com o passar dos milhares de anos. Lembram que eu falei que o nosso planeta ele surge, né, como mais um planeta no sistema solar há aproximadamente 4,5 milhões de anos atrás e que ele foi um dos últimos planetas a surgir no nosso sistema solar. Tá bom? Tem planetas que são vizinhos a gente, como Marte e Mercúrio, que são mais antigos, que surgiram há 8 ou 9 milhões, a 9 bilhões de anos atrás. Tá? Perdão, nosso planeta ele foi formado há 4 bilhões de anos atrás. Milhões é quando o ser humano ele já tinha surgido, né? Tinha aparecido na história geográfica, né, do nosso planeta. Tá bom? O nosso planeta ele surge há 4,5 bilhões, aproximadamente, segundo a teoria do Big Bang. Tá? E ele é formado por 3 principais camadas, tá? Que já conhecemos aqui nessa videoaula. Tá bom? Então, continuando o assunto, vamos agora saber sobre a deriva continental e as tectônicas de placas, ou as placas tectônicas. Tá bom? A deriva continental é mais uma teoria científica, assim como a teoria do Big Bang. Tá? Sendo que a teoria do Big Bang ela vai explicar cientificamente como surgiu o universo e como surgiu o planeta Terra. Já a teoria da deriva continental ela vai explicar, tá,
que existem abaixo da crosta terrestre placas. E essas placas a gente vai chamar de placas tectônicas. Beleza? Vamos aqui acompanhar a leitura agora nesse parágrafo, ainda na página 368, né, 368, para continuar aí a explicação do assunto. Olha só, a teoria da deriva continental foi proposta por Alfred Wegener em 1915. Tá? Então, ela é muito antiga, bastante antiga, né? Do início do século passado. Segundo Wegener, há 225 milhões de anos existia uma grande massa continental chamada Pangeia, do grego todas as terras, cercada por um oceano denominado Pantaslassa, do grego todos os mares. Há cerca de 135 milhões de anos, a Pangeia começou a se fragmentar e a se formar. Assim, duas grandes massas continentais, a Laurásia ao norte e a Gondwana ao sul. Olha só, a teoria científica do Wegener, que a gente chama de teoria da deriva continental, o que é que ela vai explicar para a gente? Atenção, ela vai explicar como é que surgiram os continentes no planeta. De onde é que veio, por exemplo, os cinco grandes continentes, como as Américas, a Ásia, a África, a Europa? De onde é que veio os continentes no planeta? A gente sabe que um continente é uma grande massa de terra, onde estão localizados os países, né? Cada continente tem os seus países. A Europa tem a Alemanha, tem a França. A América tem o Brasil, tem a Argentina. A Ásia tem o Japão, tem a Coreia do Sul. Mas de onde é que veio esses continentes? O Wegener ele foi explicar que veio dessa teoria. Há 225 milhões de anos atrás, não existiam os continentes todos divididos, tá? Como eu estou mostrando aqui agora. A África, né? Mais ao sul. Acima, mais ao norte, a gente tem a Europa. Do outro lado do Oceano Atlântico, viajamos aqui pelo planeta, temos a América do Sul, né? Antes dos continentes estarem todos espalhados, como vocês conseguem observar aqui nesse globo, né, sendo dividido pelos oceanos, pelos mares, o Wegener ele vai dizer na teoria da deriva continental que existia um grande e único continente no planeta, que ele chama de Pangeia, Grande Pangeia. Só para vocês terem uma ideia, foi nessa mesma época da história do nosso planeta que viveu os dinossauros, tá? Então, quando os dinossauros eles viveram em boa parte da sua história no planeta, ainda existia a Pangeia. Não existiam os continentes todos divididos e espalhados pelo planeta, pela superfície terrestre. Então, com o passar do tempo, o planeta ele foi mudando e sofrendo mudanças climáticas. Lembrem que o nosso planeta ele sempre foi sofrendo mudanças com o passar dos milhares de anos. E o que é que acontece com a Pangeia, professor? Ela vai se dividindo. Esse grande continente ele vai se dividindo. Lembra que no fim da história dos dinossauros, o nosso planeta é atingido por vários meteoros, né, e sofrem vários impactos. E nesse impacto do meteoro com a superfície terrestre, a Pangeia ela também vai se dividir, vai se fragmentar e vai formar novos continentes. E aí, esses novos continentes, mais no futuro, vão ser chamados de Europa, de Ásia, de África, como a gente conhece hoje, tá bom? Então, se alguém perguntar a você de onde veio os continentes, a América, a Europa, a África e etc., você vai dizer que, segundo a teoria da deriva continental de Wegener, antes não existiam os continentes. Existia um grande e único continente chamado Pangeia, que depois vai se dividir em dois, ao norte e ao sul, e mais uma vez, com o passar dos milhares de anos, vai se dividir em outros continentes, que hoje a gente conhece como Europa, como África, como Ásia, tá bom? E como as Américas, onde está o Brasil, tá bom? Então, essa foi a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado.
podem colocar os comentários, sugestões, críticas e curiosidades que querem saber mais sobre o assunto aqui no espaço do canal do YouTube e também podem conversar comigo, mandar sua dúvida, mandar sua pergunta no WhatsApp, tá bom? Até a próxima aula de Geografia e fiquem com Deus.